Bom, pessoal, agora nós vamos entrar no painel propriamente dito. Como eu comentei anteriormente, o título desse painel é Ecoeficiência Energética nos Processos de Transformação. Ele está sendo organizado por 4 comissões da ABM-WIC, que são a de automação e TI, cujo representante é o Leandro Rodrigues Ramos da ArcelorMittal, de energia e utilidades, o representante é Luiz Henrique Sturião, também da ArcelorMittal, a de conformação mecânica, que é representada por mim, Eduardo Cortes de Castro, da CSN, e na Comissão de Produtos Metálicos do Congresso, que é o senhor Ayrton Filete. Eu faço um agradecimento especial aos nossos palestrantes, que gentilmente aceitaram o nosso convite e estarão aqui conosco hoje para ajudar a colocar luz sobre esse assunto, que são o Antônio Celso de Abreu Júnior, ele é subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, o Guilherme Correia Abreu, que ele é gerente-geral de meio ambiente da ArcelorMittal, o professor André Costa Silva, que é professor da UF, e o Odair Luiz Segantini, que é coordenador da Abrelp. A nossa agenda aqui, ela está organizada da seguinte maneira. Eu vou fazer uma breve introdução sobre esse tema e, na sequência, nós teremos as palestras. A primeira do Antônio Celso, seguida pelo Guilherme, professor Costa Silva e, finalmente, o Odair. Na sequência, nós iniciaremos os debates. Eles serão coordenados pelo senhor Ayrton Filete. A orientação que eu dou para todos é que as perguntas vão ser feitas por escrito. Então, a gente tem as meninas, os auxiliares da ABM, que elas têm um papel, quem tiver interesse, à medida que a palestra estiver sendo feita, em fazer uma pergunta, pode pegar o papel com ela e entrega para a pergunta que ela vai trazer ao senhor Ayrton Filete, que ao final das palestras vai fazer o direcionamento das perguntas e proporcionar os debates. Bom, a gente está falando de energia. Por uma questão de conceito, a gente está aqui mostrando o que é o nosso entendimento de energia. A gente tem basicamente 2 classes, que são as energias não renováveis e as energias renováveis. Boa parte da nossa atenção vai ser concentrada aqui, sendo que nós temos também alguma atenção aqui, porque a gente vai observar que o nosso trabalho ele não é só gerar energia renovável, é otimizar o consumo de energias que são não renováveis. A gente, para ilustrar um pouco o assunto e como nós estamos, a gente tem aqui qual é a matriz energética mundial, e a gente observa que ela é predominantemente composta por fontes não renováveis, e a matriz energética brasileira, ela também tem predominância de fontes não renováveis, mas já tem um volume de fontes renováveis maior do que a matriz mundial. Quando nós avaliamos a geração de energia elétrica propriamente dita, a gente percebe que a matriz mundial ela também é predominantemente composta por fontes não renováveis. Em contrapartida, do Brasil, ela já é predominantemente composta por fontes renováveis. Então, a gente tem uma característica de matriz energética brasileira mais limpa do que a existente no mundo. Bom, mas a questão que as pessoas devem estar se perguntando, mas por que a gente está falando de energia? Por que esse assunto deve ser tratado nesse nosso evento? A questão é muito simples. Esse assunto, ele diz respeito a todo mundo que está nessa sala e todo mundo que está nesse evento. Porque a energia, ela está diretamente relacionada à competitividade das nossas empresas, ao suporte ao desenvolvimento econômico do nosso país e a sustentabilidade. Para ilustrar o que a gente está falando, quando a gente fala de competitividade, esse é um assunto que é bastante debatido, principalmente pelos empresários, que é a questão do custo do Brasil. É um fator que influencia muito a nossa competitividade, ele tem sido amplamente discutido, e ele é uma característica específica do nosso país,
aqui está o desmembramento, né, dos fatores que compõem o custo do Brasil, e a gente pode observar que o custo de energia ele tem uma parcela considerável dentro disso. Então, isso explica a importância de nós estarmos falando de energia, uma vez que ela tem uma relação direta na competitividade das nossas empresas. E, de certa maneira, isso é ilustrado nessa figura aqui. E o que ela mostra? Qual é o custo da energia elétrica para a indústria, comparando o valor do custo para o Brasil. Aqui eu fiz uma média, né, do custo de outros países, e a gente observa que o custo para nós, para a nossa indústria, é um pouco mais do dobro. Então a gente já entra nesse jogo perdendo. Quando nós falamos da questão do desenvolvimento, particularmente o desenvolvimento econômico, ele é fundamental porque é a forma de nós conseguirmos gerar emprego, um problema tão sério que nós temos hoje, né, no nosso país, e o suporte ao desenvolvimento não consegue ser feito se nós não tivermos energia. O que essa figura mostra para a gente é uma estimativa da evolução de demanda de energia até 2050. Então, o que esse gráfico nos mostra é que há uma estimativa de demanda anual de 2,2%, e concentrado em duas fontes, petróleo e derivados e energia elétrica. Sendo que são os dois setores que mais vão demandar energia, são a indústria e o transporte, que em boa parte está associado à nossa atividade. Com relação à sustentabilidade, a gente já teve a oportunidade de ver aí na mídia, né, o Brasil, ele assumiu um compromisso bastante ambicioso na COP21, que é da redução da emissão de gases do efeito estufa. Bom, uma vez que a gente viu a necessidade que a gente tem de desenvolver o país e temos também essa questão desse compromisso internacional, a gente está diante de um impasse. Como que nós vamos dar suporte ao desenvolvimento econômico, né, o que passa pela geração de energia, e reduzir a emissão de gases do efeito estufa? As palestras que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui vão explorar isso. E essa questão, né, essa pergunta, ela é particularmente importante porque a geração de gases do efeito estufa ela está fortemente concentrada justamente naqueles dois setores, na indústria e na parte de transporte. Uma vez que essas informações, nós temos essas informações, vem uma questão que o uso racional de energia e os investimentos em energia renovável, assim como o desenvolvimento de novos materiais, eles são essenciais para que a gente consiga cumprir a meta estabelecida na COP21. E o nosso painel vai explorar justamente isso. Resumindo, quais são os nossos grandes desafios? Primeiramente, transformar a nossa energia, o custo da nossa energia, em algo competitivo para nossas indústrias. O segundo é ter energia que dê suporte ao nosso desenvolvimento econômico. E, finalmente, a gente conseguir respeitar o meio ambiente e também honrar os compromissos que a gente assumiu internacionalmente. Então, pessoal, as palestras elas vão justamente explorar esse contexto e eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza, eu tive a oportunidade de ver as apresentações, elas são muito ricas e vão ajudar muito a gente a entender melhor esse assunto e, de certa maneira, até ajudar a gente a direcionar as nossas atividades profissionais e talvez discussões que a gente, porventura, venha a ter sobre esse assunto no futuro. É isso aí, eu espero que todos gostem, eu agradeço a atenção dispensada até o momento e nós vamos dar início então agora à parte das palestras, seguindo a ordem, né? Antônio Celso, Guilherme, professor Costa Silva e finalmente o Odair. Eu gostaria de convidar então o Antônio Celso. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. A ABM, estou muito honrado de estar aqui, debater, discutir e falar sobre energia, o nosso futuro e como torná-las mais acessíveis. As fontes sejam acessíveis ao custo para a indústria, para as residências e para que possamos ser mais competitivos. O Eduardo tem
toda a razão, todos nós temos razão quando enxergamos tarifas subindo a 20, 22, 23, algumas até mais do que isso, e a gente não sabe explicar por quê. O consumidor gostaria de ter energia acessível, gostaria de ter emprego, gostaria de ter renda, e com certeza isso passa pela energia. Então, eu gostaria de mostrar para vocês uma situação nossa, o que nós estamos hoje do ponto de vista energético, um grande desafio que ele me passou, em 20 minutos, passar sobre energia e falar dos grandes desafios que estamos enfrentando e que teremos de enfrentar a partir do ano que vem. Tá? Bom, o panorama eu passo para vocês, quando a gente enxerga, eu coloquei essa lâmina para mostrar qual é o fluxo energético, quando nós falamos de oferta interna e quando falamos de consumo. Quer dizer, aquilo que foi ofertado de energia para o sistema energético, para a indústria de energia, e aquilo que se transformou em consumo. Aí está incluído no consumo também as perdas. Então, quando se observa, em 2017, nós ofertamos cerca de 294 milhões de toneladas equivalente de petróleo e, basicamente, constituído 43% dessa energia ofertada para o nosso consumo foi de renováveis. Tá? O número é 43,2% e 57% ainda de energias não renováveis. Das energias renováveis, ainda é predominante, né? O bagaço de cana, a hidro, que ela está muito presente na nossa matriz, com a forte participação já dos biodiesels, no número do biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, um número da ordem de 6%, e particularmente a eólica ganhando força e a solar aparecendo. Ainda das não renováveis, o óleo derivado de petróleo e seus derivados ainda é um insumo predominante na matriz energética dos não renováveis. No consumo, basicamente, quem mais consome energia são os transportes, indústria, que são os principais consumidores e também aonde está o foco do Estado para poder fazer seus programas e suas políticas públicas. As perdas ainda situam em nome de 11,3%, vem acompanhando o modelo. Programas de eficiência energética ou por racionalização desses custos também é uma possibilidade de médio e longo prazo. Bom, a capacidade instalada da matriz elétrica, nossa matriz elétrica tem em torno de 157 gigawatts, né? A predominância aqui já é das renováveis, 81,4% da nossa matriz elétrica é renovável, ainda a hidro, com 64%, é a fonte predominante da matriz elétrica brasileira, mas vem enfrentando problemas com relação à imprevisibilidade hídrica e permitindo que o modelo, que lá no passado era um modelo, uma matriz elétrica hidráulica, venha cada vez mais se transformando numa matriz hidrotérmica e eólica, que precisa ser acompanhada de uma regulamentação específica bem rigorosa. Bom, com fluxo de energia, aí já o que a matriz de energia elétrica produziu em 2017, um número muito parecido com a da matriz elétrica, 80% da nossa matriz de oferta interna foi de renováveis, aí já é o inverso, 19,6% de não renováveis, predominante o gás natural, e na matriz de energias renováveis de oferta interna, a predominância hídrica. Aqui em São Paulo é um pouquinho diferente essa questão, com relação a renováveis. São Paulo tem uma matriz mais renovável que a brasileira, 91% da oferta interna de energia elétrica do estado de São Paulo é de renováveis. E a predominância aqui já é uma discussão, ainda é hidro, mas com forte presença da biomassa. O consumo aqui já não é tão predominante, né, na oferta de energia interna para consumo. Os transportes não são grandes consumidores de energia. E aí abre até uma discussão para lá na frente, qual seria o papel do carro elétrico, né, dos veículos elétricos, nessa transição que estamos passando e iremos passar daqui para frente. A entrada dos veículos elétricos
quais seriam os impactos sobre a nossa matriz elétrica. Veja, o consumo é muito pequeno, ainda há espaço para esse tipo de veículo no Brasil. Basicamente, o maior consumidor de energia elétrica ainda é a indústria, seguida do residencial. Bom, e agora os nossos desafios. O grande desafio que temos hoje de não renováveis é explorar o pré-sal, garantir o aumento significativo da produção dos recursos vindos do pré-sal. Com o pré-sal nós vamos ter aí o petróleo e o gás associado. A expectativa é que até 2030, daqui 5, 6 anos, sejamos o 5º maior produtor mundial de petróleo por meio da exploração do pré-sal. E com isso, vindo junto o gás natural. Veja, 2017, entre a expectativa, hoje nós temos em 2017, 51% do nosso petróleo ainda vem de terra e do pós-sal, mas a expectativa para 2030 é que esse número passe a ser de 23% e ganha importância a produção vinda do pré-sal. E começamos, então, a preparar a nossa matriz para uma transição energética. Uma transição energética, a partir de 2030, que a gente acredita muito que um dos grandes elementos para garantir essa transição é a exploração do gás natural, que vem da bacia do pré-sal por meio da extração, que são junto com o petróleo. São Paulo hoje, já é independente. A produção que vem para São Paulo já é suficiente para garantir a sua demanda. Então, veja, do lado esquerdo aí, nós temos a produção e o consumo de gás natural, veja os números, o consumo total e o consumo e a produção. Já temos produção suficiente para garantir o nosso consumo. E as expectativas com relação às jazidas são sempre crescentes. E isso, a gente acreditamos muito aqui em São Paulo, que o gás natural será o elemento ou a fonte que nos permitirá passar esse período de transição até nós acertarmos a nossa matriz energética. O ano passado e esse ano, um grande desafio que teve a indústria de energia foi a consolidação do RenovaBio. Foi publicada uma lei, é a Lei 13.576, foi lá em 2017, e o trabalho que temos agora é consolidá-los. Os principais instrumentos do RenovaBio são estabelecimentos de metas de redução da intensidade de carbono e a certificação da produção de biocombustíveis. Juntos, esses dois instrumentos serão creditados por meio de um crédito ou de descarbonização. Nós acreditamos que estamos dando um grande passo para efetivamente passarmos a cumprir as nossas metas do Acordo de Paris, com relação à parte de biocombustíveis, e estimularmos a produção de etanol e biodiesel. Bom, aqui está a ampliação da oferta. A expectativa é que em 2030 estejamos produzindo 49 bilhões de litros de etanol. Tá? Perfeitamente possível, com a consideração, com a aprovação do RenovaBio. Lembrando sempre, né, que estamos também passando por uma transição na produção de etanol, com relação à produção por meio do milho. Tá? Lembrando aqui, eu deixei até uma unidade dedicada de usina de milho equivale a 5 unidades flex de bagaço de cana. Então, também aqui no Estado e aqui no Brasil, estamos preocupados com essa transição da fabricação do etanol derivado da biomassa de cana-de-açúcar para a produção de milho, por meio do milho. Vejam, os crescimentos são significativos, há possibilidade de atendermos os nossos compromissos e metas estabelecidos nas NDCs. Para ampliar a oferta de biodiesel, também as expectativas são positivas. Deem uma olhada, em 2017, nós temos aí 2 cenários, um cenário com B10, né? Desde 2018 já estamos com 10% de adição. Se mantivermos os 10% até 2030, veja, estaremos com 7, quase 8 bilhões de litros de biodiesel na matriz energética. Se fizermos a transição e passarmos para o cenário B20, quer dizer, a adoção de 20% ao biodiesel, esse cenário melhora bastante, passando aí para 2030, uma matriz energética que contará com praticamente 15 bilhões de litros de biodiesel para consumo
da nossa frota de veículos diesel, que é parte, lembrando ali atrás, que os grandes consumidores de diesel é a cadeia de transporte. Bom, um outro desafio que temos, aí já com relação à nossa matriz elétrica, é implantar um novo marco regulatório do setor elétrico. Entre 1990 e 2000, foram produzidas mais de 578 mudanças no marco regulatório do setor elétrico. Comparando isso com o Nord Pool, com a Grã-Bretanha e com a Califórnia, a gente tem até um pouquinho de vergonha de falar o número das mudanças. Então, é preciso dar uma estabilidade no marco regulatório para que tenhamos investimentos, para que a iniciativa privada tenha segurança jurídica e possa planejar investimentos e ter a garantia do retorno financeiro dos seus negócios. Então, é preciso mudar o marco regulatório. O ano passado ele foi submetido à consulta pública e foi encaminhado um projeto de lei, estamos aguardando as mudanças e a sua aprovação ou a rediscussão de temas de grande relevância para o setor e que não foram discutidos na ocasião da audiência pública. Dentro desse marco regulatório está lá a revisão da política de incentivos de fontes renováveis. É uma grande discussão, existem itens, fontes, que o próprio mercado está discutindo. Será que está no momento de mudarmos, de fazermos uma revisão desses tributos, desses encargos, essas isenções que estamos dando para as fontes renováveis ou outro tipo de recurso? Esse é um grande debate que teremos pela frente o ano que vem, para podermos não levar esses custos para a tarifa. Uma outra questão que nós temos para frente o ano que vem, já a partir de agora, em relação à crise que nós estamos, já não é mais nem para o ano que vem, é minimizar as intervenções operativas no Sistema Interligado Nacional. Vejam, esse número em preto representa as intervenções operativas do ONS para garantir a segurança energética, por conta da imprevisibilidade hídrica. Cada vez mais, nós estamos tendo na nossa matriz intervenções de natureza de segurança energética. Isso influencia por demais no preço da energia, que saímos de uma operação estabilizada por ordem de mérito e passamos a trabalhar com segurança energética, onde o preço já não é mais tão importante. A preocupação é a segurança do sistema. Esse despacho fora da ordem de mérito gera imprevisibilidades nos preços da energia. Vejam, deem uma olhada de 2005 a 2017, como variou o preço do mercado spot anual do PLD. Esse número é uma média. Se eu colocasse as curvas, as variações diárias, muito provavelmente não daria nem para enxergar, ou eu não teria uma cor para identificar a média. Tão grande é a variação do preço para o mercado. Quer dizer, vou para o mercado livre? Fico no mercado cativo? Quer dizer, o agente, ou a grande indústria, o grande consumidor, tem sempre uma dúvida que é a segurança nas suas escolhas. E isso está retratado na perda de competitividade, que é a que o Eduardo apresentou. Veja, com tarifas médias na ordem de 534, aqui não estão incluídos os 20% de aumento da média, 23% ou 24% ainda. Seriam praticamente R$ 600 por megawatt-hora a uma média mundial da ordem de 257. Isso precisa ser mudado. E isso só precisa ser mudado vencendo esses desafios. Com a grande participação da sociedade, com a participação da APM, discutindo como vamos mudar, como vamos reconstruir esses marcos regulatórios. Um grande passo nós já demos, que foi o RenovaBio. Agora precisamos olhar e enxergar o setor elétrico e as suas mudanças que virão por aí. Bom, passar um pouquinho para vocês a nossa experiência paulista. Aqui em São Paulo não temos mais esses recursos hídricos. O setor elétrico, a indústria de energia elétrica ou as hidrelétricas começaram pelo Sudeste, começaram por São Paulo. Nossos recursos hoje, do ponto de vista energético, são escassos. Temos um potencial hidráulico muito pequeno, da ordem de 1.500 megawatts, o que a gente chama de aproveitável, um potencial de solar invejável, baixa capacidade de produção de energia eólica,
por conta do nosso regime de ventos, que é bem inferior e não é tão competitivo quanto o norte e o sul. Mas nós acreditamos muito aqui em São Paulo na geração distribuída, por conta de algumas fontes e alguns recursos que aqui em São Paulo apostamos muito. Dentre esses recursos está a solar e está o biogás para geração de energia elétrica e o biometano para a injeção na rede de gás natural. Então, veja, olha a expansão da geração distribuída em São Paulo. Hoje esse número já passa de 50 mil quilowatts. Começou lá em 2014, um número próximo de zero. A partir de 2015, começamos a mudar, criar novas políticas. Não criamos nomes para políticas, mas começamos a atuar sistemicamente em áreas de conflito, para que nós pudéssemos dar a certeza e a segurança jurídica para quem fosse investir e implantar seus sistemas. Fomos lá, mudamos o licenciamento ambiental, simplificamos, flexibilizamos, fomos no investimento, na área de desenvolvimento e fomento, criamos linhas de financiamentos específicas com juros atraentes para o mercado e fomos até o CONFAS, também participamos do CONFAS para redução e incentivos, numa cadeia criteriosa, e aí o resultado está por aí, 49 mil quilowatts instalados, e queremos incentivar ainda mais, agora com a entrada e a produção de biogás. Os senhores sabem, olha, aqui uma nota, como é o Estado dando exemplo. O que nós estamos fazendo agora? Todas as casas do CDHU sairão com sistemas fotovoltaicos para compensação de energia. É um primeiro lote, o número acho que é da ordem de 14 mil, né, Paulo? 14 mil já foram licenciados, foram licitados e começarão a ser construídos agora em 2019. É o Estado dando exemplo, e vamos também incentivar estudos, estamos terminando estudos, incentivando também a instalação de sistemas de compensação e projetos de eficiência energética em prédios próprios públicos. Para isso, fomos lá no CONFAS e damos isenção para quem for investir para o Estado, não o Estado investindo, mas quem for investir para o Estado, por meio de PPPs, em investimentos e atendimentos de demandas, de projetos de eficiência e de sistemas de compensação de energia. Esse aqui já é um investimento do Estado para o consumidor ou proprietário da moradia. Bom, nós aproveitamos também, queremos aproveitar o potencial de biogás e biometano que nós temos no Estado de São Paulo. Os senhores sabem, para cada litro de etanol produzido, nós temos 13 a 14 litros de vinhaça, que são utilizadas na agricultura como fertilizantes, mas o número é muito grande. Se usarmos partes dessa vinhaça para a produção de biogás, nós temos aí um potencial da ordem de 9 milhões de metros cúbicos dia. Tá? Se somarmos ao potencial de resíduos sólidos, que ainda estamos discutindo num trabalho mais lento, mas ele está evoluindo, nós temos um potencial de produção de biogás da ordem de 13 milhões de metros cúbicos dia. Quando a gente enxerga o consumo do gás natural de São Paulo, que é da ordem de 14 milhões de metros cúbicos dia, os números são muito parecidos e coincidentes. Quando transformamos esse biogás em eletricidade, temos um potencial aí da ordem de 2.000 megawatts, 2.000 a 3.000 megawatts, dependendo da região ou da intensidade solar, de produção de capacidade instalada agregada. Uma energia daí da ordem de 25 mil terawatt-hora de energia ano. Isso nós queremos trabalhar para introduzirmos na energia, na matriz energética paulista. E esse é o grande desafio, o aproveitamento da vinhaça. Para os senhores terem uma ideia, esse mapa mostra todas as usinas, a distribuição das usinas no estado de São Paulo. Se enxergarmos 66 usinas a menos de 20 quilômetros da rede de gasodutos e dos sistemas de distribuição, que são concessões, a rede de distribuição é uma concessão estadual, nós enxergamos aí uma capacidade de produção de 5,5 milhões de metros cúbicos dias de biogás. Se utilizarmos esse biogás para a produção de energia elétrica, nós temos aí uma usina da ordem de 1.400 megawatts operando dentro do centro de carga do sistema e capaz de produzir 8% do consumo paulista de energia elétrica. Reduzindo aí a nossa importação de energia em 17%. Se disponibilizarmos esse biogás
esse biogás para a produção de biometano por meio de filtragem, nós temos um volume suficiente para atender 21% da demanda paulista. E estamos trabalhando para que, no ano que vem, tenhamos um projeto de lei, que já foi aprovado toda a tramitação técnica, para que toda a rede de gás canalizado do Estado de São Paulo receba um percentual mínimo de adição de biometano na rede. A rede esse percentual, nós estimamos um número da ordem de 0,5% aqui na região da Comgás, e das outras um número em torno de 1%. Serão adicionados nos primeiros 4 anos, dobrando nos 4 anos seguintes. A partir daí, então, o mercado será livre e competitivo. Quer dizer, estabelecemos uma meta para incentivos, dando prazo de 8 anos, a partir de 8 anos, entra-se no mercado, o mercado se torna competitivo e retiramos esse incentivo. Com isso, a gente espera que o biometano entre na matriz e a gente comece a enxergar de longo prazo a redução da produção da bacia de gás do pré-sal. Bom, e também o biometano abre uma oportunidade para o gasoduto virtual, que é a utilização em sistemas de transporte. Vejam, se nós utilizarmos aí o volume da safra de 2016-2017, utilizarmos nos próprios equipamentos das empresas, das sucroalcooleiras, nós teríamos um número da ordem de 1,3 bilhões de litros de diesel por safra. Isso é perfeitamente possível, não precisamos de tecnologia adaptada, a própria indústria automobilística já tem isso com o gás natural, e a legislação que criamos para isso não identifica diferenças entre o gás natural e o biometano. Bom, é isso que eu tenho que passar para vocês em 20 minutos. Gostaria de debater isso mais e ampliar essa discussão depois no debate. Obrigado.